Rede de combate à violência doméstica. Estamos juntas, semeando resistência na luta contra o coronavírus, as violências e o patriarcado. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Olá, companheirada, sou Selma, sou assentada na Regional de Promissão, São Paulo e atuante no setor de formação do MST. Hoje, no áudio número 23, sobre o tema da destruição da natureza da Rede de Combate à Violência Doméstica do MST de São Paulo, vamos dialogar sobre como a destruição da natureza, que está diretamente ligada à prática destrutiva do agronegócio, aumenta ainda mais a violência contra os camponeses em seus territórios e principalmente contra as mulheres e as crianças. Olá, Selma e demais camaradas, eu sou Gerson da Frente de Massa e da Regional de Campinas. O assunto é muito sério, vejam. Vivemos um dos países que possui a maior biodiversidade do mundo e com maior extensão de terras produtivas e de áreas de preservação ambiental. Entretanto, somos o país com maior concentração de terras. De acordo com o último censo agropecuário de 2017, apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% das terras no Brasil. Situação que aprofunda ainda mais a desigualdade social. E embora exista a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, a Lei sobre crimes ambientais, estamos observando um aumento de crimes contra a fauna, a flora, a administração ambiental, a poluição e extração ilimitada dos recursos naturais. Isso mesmo, companheiro, e além da situação dos eucaliptos que geram a morte da biodiversidade, quando falamos da destruição da natureza, devemos considerar também a violência contra os seres vivos que nela habitam, principalmente sobre as mulheres, crianças, LGBTs, populações negras, pois onde existe a violência do latifúndio, do Estado, das empresas, onde há exploração intensiva dos recursos naturais dos territórios, há também o aumento da violência social, patriarcal, racial, sexual, elevando os riscos de vida nas comunidades. E essa situação se agrava quando são excluídas de qualquer política pública ambiental, ou seja, a destruição do meio ambiente e a violência são duas faces da mesma moeda, e por isso devemos levar em consideração o impacto dessa violência sobre as novas gerações. Exatamente, companheira. Essa lei favorece o desmatamento e a grilagem de terras públicas, abrindo a porteira para que grandes empresas ligadas ao agronegócio e mineradoras, incluídas empresas estrangeiras de capital internacional, possam tomar os territórios dos povos do campo com a finalidade de exploração de todos os recursos que foram preservados por esses povos ao longo de muitos anos e com muita luta. Essa situação nos coloca em fragilidade para quem mora no campo e também na cidade, porque ameaçam a biodiversidade, o nosso clima, a nossa saúde, para satisfazer um viés político que tem por objetivo ampliar as terras para a mineração e para o agronegócio. Podemos esquecer também as duas tragédias ambientais, as maiores ocorridas no nosso país, em Brumadinho e Mariana, Minas Gerais, pelo rompimento das barragens da mineradora Vale, que ceifaram centenas de vidas humanas, além de destruir uma das riquezas da região, que era a bacia hidrográfica do Rio Doce, e tantas outras consequências econômicas, sociais na região. As empresas mineradoras Vale e Samarco continuam impunes e não fizeram nenhum reparo nem às famílias e nem ao meio ambiente. Além disso, tem o tema dos agrotóxicos. A agricultura brasileira é uma das que mais consome agrotóxicos no mundo, uma média de cerca de 7 litros de veneno por pessoa ano e mais de 70 mil casos de intoxicação,
dos quais muitos vêm a óbito. Além de envenenar a natureza e os demais seres vivos, o agronegócio continua a jorrar veneno nas plantações usando o discurso da agricultura sustentável para sua propaganda. O governo Bolsonaro é conivente com toda essa situação que consideramos crime contra a humanidade. Especialmente, olhemos aqui no estado de São Paulo, onde a expansão da plantação de eucaliptos vem tomando todas as terras agricultáveis do estado. Vejam bem, as espécies de eucaliptos são plantas que foram mudadas geneticamente para se adaptarem ao clima brasileiro, e a sua expansão vai provocando diversos impactos no meio ambiente, esgotando nossas terras e secando nossas águas, causando fome aos animais e eliminando os micro-organismos necessários para manter a terra fértil e produtiva. Exatamente, companheiro Gerson. A situação se torna ainda pior quando a postura do próprio ministro do Meio Ambiente é a de aproveitar a pandemia para passar a boiada, ou seja, aproveitar o momento de uma grave crise sanitária com mais de 160 mil mortos no Brasil, onde o ministro propõe, nesse período, aumentar os crimes ambientais e fazer vistas grossas à fiscalização. Tal atitude demonstra a pressão da bancada ruralista para novas mudanças das leis ambientais. E dentre essas leis está a de regularização fundiária, que pretende regularizar a venda de terras para o agronegócio, inclusive incorporando terras públicas, terras indígenas para a exploração da mineração e a produção de monoculturas para o exterior. Um outro exemplo de crime ambiental são as queimadas criminosas que ocorrem na Amazônia e Cerrado para aumentar a área produtiva do agronegócio. E nada é feito no sentido de barrar ou punir. Ao contrário, os responsáveis são beneficiados. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já contabilizam cerca de 2.825 focos de incêndio no ano de 2020, com consequências graves para a população do campo e da cidade. Portanto, qual o nosso papel frente a todas essas violências? Nós, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, temos o compromisso de lutar para combater todas as formas de violência, lutando junto às mulheres contra a opressão de gênero e patriarcal, defendendo os direitos LGBTs, dos idosos e das crianças, contra o racismo a negras e negros e sempre fortalecendo a luta dos povos indígenas e quilombolas em suas reivindicações. Esta é a unidade necessária na luta para derrotar o desgoverno Bolsonaro em seu projeto político de morte para o campo e de destruição do meio ambiente e da vida humana. Defendendo a reforma agrária popular, a agroecologia e a agrofloresta, a produção de alimentos saudáveis e o combate a toda forma de violência. Lutar! Construir reforma agrária popular.